Fala, gente, tudo beleza? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal de reflexão teológica, filosófica, reflexões sobre a vida, sobre como viver melhor, sobre como aprender a aprender, se adaptar, como mudar. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Dá o seu like aí, dá o seu joinha, comenta o vídeo de hoje, esse vídeo de hoje. Se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Esse canal é nosso aqui. O nosso canal é um canal de conhecimento, e o conhecimento que a gente propõe aqui não é um conhecimento cercado de conteúdos religiosos, não é um conhecimento limitado pela religião. O conhecimento que a gente propõe aqui é um conhecimento aberto, um conhecimento libertador, um conhecimento livre, um conhecimento que não é só informativo, mas é um conhecimento também capaz de transformar a nossa realidade, o nosso contexto, o nosso universo interno. Então nós cremos, e eu creio particularmente, muito na educação como principal elemento de libertação, de democracia, de abertura, de transcendência do ser humano. E hoje, nosso canal, nesse canal, eu quero trazer uma reflexão para a gente a respeito da questão da pandemia e Deus. Não podia deixar de falar a respeito do tema do momento, né? O foco e a atenção de todas as reflexões agora estão diretamente ligados à questão da pandemia, seja no ambiente histórico, sociológico, principalmente aí no ambiente religioso. Então, se há um fator interessante na pandemia, se há um fator positivo na pandemia, é que ela fomentou a discussão a respeito de Deus, né? Então a pandemia ela estimula a nossa reflexão, a pandemia nos ajuda a sermos estimulados, até porque é um tempo onde a gente tem que aprender a fazer as coisas em casa. A gente tem que aprender a estudar em casa, a gente tem que aprender a trabalhar em casa, a gente tem que aprender a fazer tudo em casa por esse novo ambiente virtual que a sociedade, que a tecnologia nos propõe que a sociedade tenha acesso. Então hoje nós estamos estimulados à reflexão, estamos estimulados a pensar. É um tempo quase que apocalíptico, se não for apocalíptico, é um tempo de grandes proporções mundiais em termos de reflexão a respeito da religião, do papel da religião, do ambiente da religião, da função da religião. É um contexto estimulante a pensarmos sobre a igreja, sobre Deus, sobre a nossa missão. É um ambiente também estimulante a pensarmos no outro, no próximo, quando temos perdas aí irreparáveis de pessoas importantes, né? Somos estimulados a fazer também da religião um ambiente de acolhimento, de misericórdia, de graça, de consolo, de fortalecimento. E, como eu dizia para vocês, essa pandemia, de fato, ela, para nós, teólogos, teólogas que gostam de pensar sobre Deus e sobre as manifestações religiosas de Deus, as revelações de Deus, ela é estimulante. Ela nos estimula a pensar sobre Deus. E quando a gente pensa a respeito de Deus, algumas linhas, ela já vêm direcionando o nosso pensamento, linhas de fato religiosas, né? Por exemplo, o calvinismo. O calvinismo é uma linha, é uma tentativa de explicar o sofrimento, é uma tentativa de explicar as grandes tribulações, tanto pessoais quanto históricas, globais, universais, aqueles momentos em que o mundo todo sofre, né? E aí o calvinismo vem também para dar a sua explicação, dar a sua convicção a respeito do sofrimento. Aquilo que na teologia a gente chama de teodiceia. A teodiceia nada mais é do que a explicação para o problema do mal, se Deus é bom, se Deus é justo. E aí a gente tem filósofos, né, discorrendo a respeito disso, teólogos discorrendo a respeito disso. Blaise Pascal, por exemplo, dizendo que se Deus é bom e todo-poderoso, se ele é bom, ele quer destruir o mal. Se ele é todo-poderoso, ele pode destruir o mal. Então, por que ele não destrói efetivamente? E aí temos toda essa aventura da Teodiceia para transcorrer
para explicar a respeito da realidade de um Deus cristão e da realidade do mal. E de fato, algumas dessas teologias, elas vão ter imensa dificuldade de se confrontar com a realidade do mal. Elas vão ter dificuldade de enfrentar a realidade mesmo, porque o mal existe, o sofrimento existe, ele não é uma ilusão, como dizem alguns. O sofrimento ele é real, ele não é ilusório. E mais, o sofrimento ele não está limitado somente aos ímpios. Os justos eles não estão isentos, imunes ao sofrimento porque creem em Deus, porque decretam. E eu tenho particularmente muito receio dessa fé triunfalista, dessa fé que até mesmo nesses momentos de pandemia, ela quer se sobressair de pessoas que vão se envaidecer da fé, que vão usar a fé como um elemento de superioridade com relação a outras pessoas e vão dizer que o grande problema é a falta de fé, que o grande problema, porque vivemos lutas, é a falta de fé, de uma teologia imunizatória. É também uma teologia que não suporta o confronto com a realidade, uma vez que hoje nós percebemos que mesmo essas pessoas que professam essa teologia imunizatória, essa teologia triunfalista, mesmo elas estão sofrendo igualmente com a pandemia e alguns até perdendo as suas vidas com a pandemia. Então fica claro que estamos diante de uma teologia que hoje está claramente fracassada, uma teologia que não suporta mais o confronto com a realidade. Então, o que nós podemos dizer a respeito de termos uma teologia, uma visão teológica de Deus, aonde Ele está, o que Deus está fazendo, Ele permitiu, não permitiu essa questão da pandemia, como Deus atua nesta pandemia? Será que nós podemos falar da pandemia como algo absurdo, até mesmo para Deus? Então estamos falando aqui, estou falando para vocês e trazendo agora alguns princípios sobre termos uma teologia de fato equilibrada e uma teologia que consiga responder à questão da teodiceia, à questão da relação de Deus com a presença real do mal, a presença não ilusória do mal. Então, segundo o calvinismo, a ideia de um Deus mais frio, mais calculista, a ideia de um Deus controlador, de um Deus que controla e de que até usa o mal para finalidades para ele boas. Então o calvinismo vai dizer que nós não sabemos o que é mal, Deus sabe o que é, nós não sabemos o que é o bem, desculpe. Deus sabe o que é o bem, porque nós sempre relacionamos o bem com conforto. E o bem nem sempre é conforto, de forma que tudo que Deus faz é bom, ainda que não seja confortável para nós. O grande problema da gente relacionar a questão da soberania de Deus com o bem é que nós não sabemos o que é o bem. Somente Deus sabe o que é o bem, o que Deus faz é o bem. Então, de um lado, há uma resposta do calvinismo para isso. Há linhas do calvinismo, como a supralapsuriana, como a linha agustiniana, que é a linha católica, que é aquela linha mais predestinista, que afirma que Deus ele simplesmente ordenou todas as coisas e as coisas elas são imutáveis, elas são predestinadas. Então, obviamente, não é esta a linha mais interessante, mais cristã, uma linha muito mais católica. No período da Idade Média, os católicos diziam lá que o rei era predestinado, que o papa era predestinado, que o escravo era predestinado, que aquela sociedade toda era predestinada e que não se podia ir contra os desígnios de Deus. Então, se a igreja mata, ela mata na autoridade de Deus, porque Deus a predestinou para ser a agência dele na Terra. Essa ideia de predestinação chegou e veio e de fato alcançou. E alcança hoje muitas linhas teológicas. Para mim, é absurda esta ideia, porque ela transforma Deus num Deus que não é amor. Porque aonde existe amor, há a liberdade. E aonde existe a liberdade, existe a possibilidade do caos, do sofrimento, do mal. Aonde há liberdade, existe a possibilidade de que se desfaça a vontade de Deus. Portanto, nós estamos falando aqui de que Deus, de fato, ele criou-nos, né, com essa possibilidade de também
criarmos a partir de nós mesmos. Isso é liberdade. É a oportunidade que Deus nos deu de criar, de fazer, de decidir, de estruturar a nossa vida sobre a nossa própria vontade, até mesmo de retornar para Ele, de nos voltarmos para Ele. Por isso é que a pandemia é algo tão absurdo, é algo tão. É uma situação imponderável. É uma situação que a gente se coloca que ela é indefinível, ela é ilógica. Não há parâmetros lógicos para isso que estamos vivendo. E se, caminhando já para a gente ter uma reflexão a respeito disso, se a gente se perguntar aonde está Deus nesse contexto de sofrimento humano, não só na pandemia, mas de forma geral. Aí eu cito um teólogo que eu gosto bastante, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que morreu nos campos de concentração nazista e também pensou uma teologia maravilhosa, inclusive a teologia de Dietrich Bonhoeffer, que lida com essa ideia de um Deus que sofre, de um Deus que no sofrimento ele está presente. Então estamos falando aqui de um Deus que na pandemia está também sofrendo com os que choram, com os que sofrem, com os que estão entubados, com os que estão enlutados, com os que perderam pessoas. Deus está na pandemia. Deus não está fora da pandemia. Deus está na pandemia. Deus não está além da pandemia. Deus está dentro da pandemia e Ele está sofrendo juntamente com todos aqueles que estão sofrendo. Deus sofre com a criação. Deus sofre com o mal presente no universo. Deus está presente. E esta presença de Deus me ajuda a entender que Deus ele não vai também usar ou fazer o mal. Então nós, na nossa teologia, nós não acreditamos que Deus faça o mal ou que Deus tenha a capacidade de apropriar-se do mal. Deus ele jamais fará o mal porque a natureza dele não permite que assim ele seja e que assim ele faça. Deus também não se utilizará do mal como uma ferramenta, como pensa aí o Antigo Testamento, que Deus está fazendo o mal para levar o povo a orar, a buscar, a se corrigir, a buscar perdão dos pecados. Deus está usando o mal. Nós já vencemos essa teologia do judaísmo, do Antigo Testamento, já entendemos novas ideias, novas teologias muito mais coerentes com o todo da Escritura e com o ensino de Cristo. Não somos ligados a essa visão do Antigo Testamento do mal, de que o mal é uma ferramenta de Deus. Isso para nós é um absurdo tanto quanto a própria pandemia. Se Deus usasse o mal para nos corrigir, bastava nós nos corrigirmos e certamente desnecessário seria essa experiência de sofrimento, de enlutamento. Portanto, Deus está presente no mal para nos consolar. Deus está presente no mal para diminuir o nosso sofrimento, para acalentar a nossa dor. Então, nós vencemos algo que é importante dizer, interessante dizer, que vencemos essa teologia da imunização, de que ser cristão é estar imune ao sofrimento, de que eu posso declarar que o sofrimento ele simplesmente não existe para mim. Eu posso declarar que o sofrimento não existe para o meu próximo. Essas pessoas geralmente se veem como especiais, como melhores, como mais espirituais. Então essa é uma espiritualidade doentia. É uma espiritualidade que se vê vaidosamente, orgulhosamente superior a alguém que não tem a sua fé, que não tem a sua espiritualidade. Deus é especial para mim porque eu dou ordens, porque eu determino. Então essa é uma espiritualidade extremamente perigosa. Mas finalmente, aonde Deus está no sofrimento? Deus está conosco. Deus está nos consolando e chorando e nos ajudando a passar por esse momento de pandemia. Então, se alguém perguntar onde Deus está, que Deus é esse, como pode explicar a bondade, a soberania de Deus? Deus é soberano para fazer aquilo que diz respeito ao seu caráter. Deus é soberano para fazer aquilo que ele pode fazer de acordo com a sua natureza. Deus não pode mentir, Deus não pode voltar atrás.
Deus não pode desfazer a sua promessa, a sua palavra. Deus não pode mudar. Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Deus não pode ir contra a sua própria vontade. Deus não pode fazer algo imperfeito. Deus não pode um monte de coisa. Deus não pode ser um monte de coisa. Deus não pode fazer um monte de coisa. Então, neste momento de pandemia, Deus, ele está presente. Esta é a grande verdade a respeito de onde está Deus na pandemia. Ele está presente. Nossa teologia reconhece que a grande vítima do mal é o próprio Deus. Deus é a vítima do mal porque Cristo morre na cruz. Porque ele envia o seu próprio Filho para nos salvar do mal. Deus é a grande vítima do mal porque ele não nos criou para o mal. E ele sofre ao nos ver fazer o mal. E ele sofre ao nos ver sentir a presença do mal. E ele sofre ao nos ver experimentar da realidade do mal. Deus sofre conosco. Deus chora conosco. Deus nos consola a ponto de afirmar que em algum momento do futuro, algum momento da história, tudo isso será apaziguado, haverá paz, haverá um novo reino, um novo lugar, uma nova realidade onde não caberá mais tudo isso. Talvez nesses dias seja um tempo da gente mudar. A palavra mais chave é a mudança. Mudança para novas reflexões sobre Deus, novas reflexões sobre a igreja, novas reflexões sobre a humanidade, novas reflexões que nos levem a compreender melhor quem somos em todo esse ambiente global, em todo esse ambiente social, em todo esse ambiente religioso que nós vivemos e estávamos tão inseridos nele, tão envolvidos nele, que nem sequer percebíamos quem éramos mais. Então, que bom que nós podemos ter a oportunidade de mudar, de refazer as nossas compreensões sobre Deus, de vencer teologias, ideias, visões equivocadas a respeito de Deus, para uma compreensão melhor, mais aprofundada, mais adensada e mais bíblica a respeito de quem é Deus e de onde Ele está no sofrimento. Se tem um lugar onde Jesus prometeu estar, era ao nosso lado, era conosco. A cruz nos aponta para um Deus que é capaz de sofrer e de levar o nosso sofrimento para um grande objetivo, redimir-nos do mal que habita em nós, de nos ajudar a sermos seres humanos melhores. A pandemia e o isolamento social não é desculpa para não sermos mais misericordiosos, amorosos e presentes na vida uns dos outros. Um grande abraço e até a próxima.